Shalom Adonai, seja bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui ao ar livre neste dia maravilhoso para conversar com você sobre perdão. Em Lucas capítulo 17, versos 3 ao 6, o Senhor ensina aos discípulos sobre a necessidade do perdão. Ao entender a profundidade do que implicava aquele ensinamento, eles pedem fé ao Senhor. Vamos ver isso? E disse assim o Senhor: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus neste relato já começa nos dando uma grande lição sobre o perdão para com o próximo. E que lição seria essa? Aqui o perdão ao próximo não é unilateral. Ou seja, que quando se trata do próximo, o perdão não aborda um único lado. Ao Cristo dizer se ele se arrepender, perdoa-lhe, ele está mostrando que só pode haver perdão em relação ao outro se houver percepção do erro por parte do ofensor, para então haver arrependimento e necessidade de perdão. Portanto, é importante compreender que, caso o ofensor não tenha tomado noção dos agravos praticados contra você, você deve, através de um diálogo pacífico, torná-lo ciente disso para que ele compreenda e se arrependa. Assim como a lei nos deu consciência de nossos pecados para então propiciar o perdão pelo sacrifício do Cordeiro. Em contrapartida, se apenas nos aborrecermos pelo erro praticado contra nós por ignorância, nós é que estaremos sofrendo os agravos espirituais do apartar-se de Deus ao nutrir sentimentos ruins contra o próximo, que nem sabe o que fez. O que quer dizer que, para Deus, a partir do momento que nos tornamos conhecedores do bem e do mal, nasce a responsabilidade de optar por um ou por outro. Porque em relação ao perdão, não há o que ser perdoado se não houver consciência do erro. É como uma criança que comete uma coisa errada por desconhecimento de que aquilo é errado. Ela não precisa do perdão de seus pais porque, por premissa, ela já está perdoada, por não ter consciência de que cometeu um erro. Mas a partir do momento em que eu a ensino, dando consciência a ela do que é certo e do que é errado, com o intuito de evitar que um novo mal seja praticado por ignorância, a partir daí, qualquer erro dentro desta consciência será passível da necessidade de perdão. Os ninivitas, por exemplo, eram exatamente assim, um povo mau, porém que não tinha consciência dos problemas que causavam a si e aos outros, ao ponto do Senhor dizer a Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, verso 11. Isto porque Jonas queria ver o fogo descer sobre Nínive, e muitas vezes somos assim. Vemos apenas o prejuízo que nos foi causado e não queremos saber se os causadores de tais males contra nós têm consciência do que estão fazendo. Queremos justiça, porém a nossa medida de justiça que não considera a misericórdia. E assim passamos a acumular, além de muitos inimigos, um mal dentro de nós que nos coloca na balança segundo a medida do nosso próprio juízo. Mas se formos para a balança com Cristo, que é a medida com que devemos nos comparar, veremos que estamos em falta. E veja, será que gostaríamos que Cristo nos aplicasse a nossa própria medida? Lembre-se que assim está escrito, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, verso 2. Mas e em relação ao ofendido? Como ele deve proceder então? Para começar, ele não deve mudar quem ele é só porque foi ofendido, e ter a premissa do perdão e não da condenação. A exemplo disso, nós fomos inimigos de Deus e o ofendemos, mas Deus não mudou por ter sido ofendido, de maneira que a nossa integridade não é atingida só porque pecaram contra nós. Porque se nossa integridade se mover em relação às ofensas contra nós e passarmos a pensar diferente de quem somos nesta nova consciência do Evangelho, então também precisaremos de perdão, porque estaremos colocando condições para que os outros recebam o nosso perdão de acordo com a nossa própria balança de mérito e concessão. E comumente fazemos isso ao nos tornarmos cúmplices nos pecados dos outros. Isso mesmo, nós podemos nos tornar cúmplices nos pecados praticados contra nós mesmos, quando decididamente nos movemos do amor de Deus para a nossa balança moral de merecimento ao perdão,
ou seja, quando decidimos quem merece ser perdoado ou não. Por isso não 7, mas 70 vezes 7. Porque se não for assim, nós, os ofendidos, já teremos sido corrompidos, abandonando esta nova natureza em Cristo para oscilar na velha. Saiba, porém, que qualquer milagre ainda é menor do que o poder de perdoar. E nós só não compreendemos isto porque somos estéticos e terrenais demais para enxergar que as maiores riquezas são invisíveis e se deflagram quando deixamos de olhar para o nosso próprio âmbito. O perdão desfaz a divisão e depende de fé alicerçada para exercer seu poder regenerador, porque a nossa velha natureza é caída, demoníaca, perversa, invejosa, vingativa, suspeita mal de tudo e de todos, exceto de si mesmo, mas o amor que opera o perdão não suspeita mal. Porém, se todavia seu irmão pecar, praticando mal contra ti, tem em você mesmo um correspondente que entende que, assim como você foi perdoado, deve também exercer tal misericórdia pelo outro. Porque se somos semelhantes quanto ao que opera na carne, que são raízes malignas que frutificam ódio, vingança, orgulho, não deveríamos ser semelhantes quanto ao que opera em nosso espírito? Ter, portanto, essa capacidade de perdoar é graça, e tamanha fé de crer e, portanto, agir conforme a nossa capacidade no Espírito de ser como Cristo é. Por isso entenderam os discípulos que precisavam de fé para viver o ensinamento de Jesus sobre perdão. E diziam, aumenta-nos a fé, sobre o qual pedido diz o Senhor que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam à amoreira que ali estava diante deles para arrancar-se e transplantar-se no mar, e ela obedeceria, mostrando claramente que cabia a eles mesmos buscar adquirir tal fé, e ensinando também que o mínimo nível de fé era suficiente para que este milagre maior, que é o perdão, fosse possível acontecer. Quais são as árvores de impedimento enraizadas em seu coração que precisam ser transpostas para estabelecer um caminho de paz com seu irmão? Talvez seja a árvore do orgulho, ou a da intolerância, a árvore da antipatia, ou quem sabe a árvore da falta de clareza acerca de si mesmo. O fato é que perdoar é arrancar pela raiz o que obstrui os caminhos de paz, é desenraizar qualquer amargura e impedimentos plantados em nosso coração. E neste processo, por muitas vezes, nós também precisaremos perdoar a nós mesmos quando o Espírito do Senhor nos mostrar o que há de errado em nossas atitudes, e se houver algum agravo, reparar o quanto possível e mudar nossa consciência para prosseguir em conhecer ao Senhor. Espero que você tenha entendido a necessidade do perdão e como devemos tratar aqueles que nos causam mal. Te vejo no próximo devocional, onde é abençoado para ti. Shalom Donai.